nós vamos encerrar hoje essa série, de apenas 2 momentos da palavra, quando a gente falou sobre a ideia de que a igreja cresceu ou ela evoluiu. Fazendo um paralelo com a nossa vida, quem nós somos, se nós estamos só crescendo ou envelhecendo, ou estamos evoluindo. A base dessa mensagem, como nós falamos semana passada, ela tem a ver com esse conceito que eu sempre falo no aniversário das pessoas, que você não ficou mais velho, que você não ficou experiente, mas quando nós nos encontramos com Jesus, cada ano que passa é um momento da gente olhar para trás e ver se nós ficamos mais evoluídos. E essa evolução passa pelo processo de sermos parecidos com Jesus. Só relembrando, semana passada a gente falou sobre isso, que a igreja crescia. Citamos vários textos de Atos aqui, a igreja crescia em quantidade, homens e mulheres, vários discípulos eram acrescentados. Mas a igreja não só crescia em quantidade, mas ela evoluía pela qualidade. Então crescer é bom, mas se você não evoluir, o crescimento é problemático, porque você só está inchando e não está se transformando. Você só está tendo várias pessoas, mas essas pessoas não estão sendo transformadas pelo poder, pelo amor, pela graça de Deus na vida dessas pessoas. E quando a gente não cresce, a gente regride. Falamos sobre isso semana passada, evoluir. A gente precisa evoluir, porque quem não evolui regride, quem não evolui involui, quem não evolui retrocede na vida. Então o fato de você ficar parado não é, não, eu não vou evoluir, vou ficar assim, não. Parado já é um processo de retroceder. Quem não cresce, retrocede. E a gente ouviu isso várias vezes na palavra, de que a gente precisa viver a evolução. E essa evolução, inclusive ela é falada semana passada, que nós colocamos aqui, a despeito de várias desculpas que nós damos para não crescer. E não só espiritualmente, mas de todas as facetas. E aqui eu quero abrir para você entender um pouquinho. Por exemplo, você tem evoluído como profissional? Ou você entrou no concurso público e estagnou? Porque às vezes a gente faz isso, né? Quer estabilidade. Eu passo no emprego bom ou no concurso, aqui ninguém me tira, aqui eu estou de boa e ó, senta. A gente faz isso profissionalmente. A gente faz isso em escola também. Já tirei a nota suficiente para passar, depois na outra prova eu sento. A gente faz isso como pessoa em relacionamento. Está namorando, quando é para conquistar aquela coisa, a gente evolui e tal, e cresce, faz coisas. Aí depois quando casa, não é assim? Diz até um pregador, Cláudio Duarte, que quando você está namorando, os bichinhos são pequenininhos, né? Quando cresce, os bichos são grandes. Ou seja, meu amorzinho, abelhinha, minha florzinha. Aí quando cresce, tá ouvindo não, sua vaca? Os bichos vão ficando grandes. Seu boi, seu burro, né, os bichão vão ficando grandão. A gente parou de evoluir. Parece que em todas as faces da nossa vida, quer seja emocional, espiritual, integralmente, a gente tem que ter essa dinâmica de evolução. Até porque quando alguém não evolui naturalmente, a gente fica preocupado. Por exemplo, você que tem uma criança, você que tem um filho, e de repente esse filho está com 1 ano de idade, aí ele começa, tricolor paulista, opa, viu? Falei que ia devolver. Ele começa a falar assim, você fala, opa, já está começando a soltar algumas palavras, balbuciando ali, já está soltando, legal. Aí ele faz 2 anos, de novo. Falei, opa, já é para estar cantando o hino inteiro de São Paulo. Aí ele faz 3 anos, de repente, você começa a falar, opa, peraí, não é São Paulino. Não é só isso, está alguma coisa errada. Faz 4 anos, continua a mesma coisa, você fica feliz? Você fica preocupado. Por quê? Porque o natural é ele evoluir. É uma criança recém-nascida se tornar uma criança, um bebê, uma criança, um pré-adolescente, adolescente, um jovem, um adulto se tornar pai, no caso do homem, e evoluir e falar, Jesus, leva eu. Ou seja, o processo natural da vida é evolução. E quando nós não evoluímos, nós nos preocupamos. Mas a pergunta que nós vamos tentar responder hoje é, e quando você espiritualmente não evolui, você se preocupa? Ou você fala, importante é a minha área profissional. Gosto de usar um livro
sanidade espiritual, que ele vai falar para a gente que a emocionalidade e a espiritualidade, elas estão amalgamadas, elas estão envolvidas, elas estão entrelaçadas. Se a sua espiritualidade está ruim, a tua emoção também vai pesar. Se as suas emoções estão ruins, a sua espiritualidade vai sentir. Por isso que às vezes muitos de nós, e olhando para isso agora, não tem só QI, tem QI é coeficiente de inteligência, e o QE coeficiente de emocionalidade, que eles fazem teste na gente para ver se a gente é equilibrado. E esse equilíbrio tem a ver com a minha maturidade de ser quem eu sou. E o grande problema é que muitos de nós, olhando de forma muito radical para a vida, a gente percebe que, infelizmente, nós estamos vivendo num anananismo, entenda bem isso, um anananismo espiritual que, por sua vez, emocional. Pessoas que têm isso aqui de espiritualidade e isso aqui de emocionalidade. E aonde isso se revela? No meu e no seu dia a dia. Bateu o dedo, consegue xingar. O cara só bateu o dedo. Perdeu algum negócio, por exemplo, essa semana, eu estou ficando melhorzinho, Deus está trabalhando comigo. A minha Santa Fé tinha acabado de pintar a roda, né? Beleza. Aí eu fui guardá-la no carro ali, para guardar mais para o canto, para minha esposa chegar com o carro dela e colocar. E aí a minha esposa ligou, e eu olhei para o celular, e eu olhei para o carro, pum, pegou no portão. Eu falei, miserável dessa mulher, só para ligar? Não falei isso não, irmão. Falei não, né, meu anjo? Eu falei, aí eu, nossa, deu uma raladinha assim, não no portão, na lateral assim, pegou assim, eu olhei e fiquei assim, nossa. Gente, antigamente eu ficava uns 2 dias moado. Gente, meia hora passou. Eu olhei e falei, tem mais 3 portas. Pegou só uma. Azul ficou bonito. Deixa lá. Aí o Nezão falou, vamos levar no martelinho, né, Nezão? Passar uma ceirinha. Beleza, levei lá no Didi, olhou também. Não, dá um jeito, fica em paz. Gente, não me atormenta mais. E eu estou dizendo isso de testemunho, porque antigamente, gente, eu ficava mal. A primeira vez que a minha esposa bateu o meu carro, a minha maré turbo, que eu tinha, um dos poucos que teve maré turbo ótimo. Você lembra, né? Lembra, Zor, da maré turbo? Marinho, você lembra da maré turbo? A minha esposa bateu, ela ligou para mim e disse, bati o carro. Eu falei, como é que está o carro? Hoje, se acontecer isso de novo, você está bem? Melhorei, eu evoluí, vou pensar no carro depois. Inclusive, já aconteceu outros lá em Sorocaba, inclusive, e não penso mais no carro. Estou evoluindo, estou crescendo. E essa dinâmica do crescimento, ela precisa acontecer na nossa vida, de todas as espécies, de todas as formas, porque senão, estagnar vai ser problema. E eu quero te dizer hoje algumas coisas muito práticas para a gente levar para casa, porque não evoluir, não crescer espiritualmente, é pecado. E eu vou dizer por que é pecado. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, Gui, por favor, capítulo de número 4, versículo 12. Olha, versículo 1, por favor. 1 Tessalonicenses 4, 1. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus. E de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor que continue crescendo nisso cada vez mais. É uma ordem. Então não crescer é desobediência, desobediência é pecado. Então você que estagnou na sua vida espiritual, tu está devendo aí. O céu está querendo o teu crescimento. Hebreus capítulo 6, mais uma vez por favor, Gui, capítulo 6 versículo 1, olha o que diz o texto do autor aos Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares, os basilares, a respeito de Cristo, e avancemos, para a maturidade. Ou seja, a expectativa é que você saia da infantilidade do recém-nascido, torne-se criança, jovem, como diz o apóstolo Pedro e João, e se torne adulto espiritual. Tanto que Paulo, numa das suas igrejas, e você vai saber qual a igreja que ele tinha problema, ele chegou na igreja de Corinto, não sei porquê, né, guardei, hoje só porque colocaram a música, vão ter que ouvir o culto inteiro agora. Chegou na igreja de Corinto e disse para eles assim, viu, já era vocês ser mestre, eu queria ter voltado aqui nessa minha terceira visita à igreja, e queria encontrar vocês já mestres, maduros, gente que está falando de outras coisas maiores, sendo transformados, mas eu chego aqui, vocês é tudo criança ainda. Que indignação que Paulo teve. Por quê? Porque chegou naquela igreja, e ao invés deles experimentarem
o avanço para a maturidade, eles ficaram parados. E parado retrocede. Mais um texto para você guardar, por favor, Gui. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz esse texto. Filipenses 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido, o próprio apóstolo Paulo falando para os filipenses, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para mim também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, por favor, Gui. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para aquilo que estão diante de mim. O que a gente entende é que não evoluir é uma desobediência bíblica, mas o maior problema, é que eu quero entrar com você, é que também não evoluir, além de ser um problema bíblico, faz mal para a gente. Se você não tem evoluído na sua vida, muitas áreas da sua vida estão recebendo o resultado disso. Se você não tem sido um instrumento de evolução diária, você pode estar vivendo alguns problemas. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, pastor, como saber que se eu não estou evoluindo? Vou dar algumas dicas para você aqui e você vai fazer. Opa, isso eu estou, isso eu não estou. Isso eu estou, isso eu não estou. Separei algumas aqui e eu quero fazer esse teste com você. Ao responder essas questões aqui, você vai saber se você está evoluindo ou se você está estagnado, parado, retrocedendo, ok? Primeira, alguém que está estagnado é aquele que, primeiramente, perde o desejo de estar com Deus. Seu primeiro sintoma do estagnado, ou aquele que está retrocedendo, perde o desejo de estar com Deus. E o desejo de estar com Deus, ele perde em 3 aspectos, pelo menos. Primeiro, oração. Ele não ora. E quando ora, é repetidas orações, do tipo, para almoçar, para acordar e para dormir. Só isso? Isso é padrãozinho. É a oração do Ctrl C e Ctrl V. Né? Segundo, palavra. Se você não tem prazer em ler as Sagradas Escrituras, ou tem dificuldades em lê-la, é sinal que você está um pouco estagnado. Pastor, eu só leio a Bíblia no creme de la creme no domingo. Quantas vezes você abre a Bíblia durante a semana? Nenhuma. Então quer dizer que você está perdendo o desejo por Deus. E terceiro, comunhão. O culto, o engajamento, o estar aqui junto, o desejar, fazer a sua agenda para que no domingo você esteja. Você está perdendo o desejo por Deus. Segunda característica, você está começando a depender de emoções e não de fé. Onde se encontra isso? Quando você se encontra com Deus, ou quando você está buscando só experiências que te arrepiam, mas você está esquecendo de buscar na palavra o que Deus está querendo dizer para você. Como por exemplo, às vezes você quer alguma coisa, ou você está precisando de algo, uma intervenção, ao invés de você se prostrar diante de Deus em oração, você manda os outros orar. Ou vai na irmãzinha do coque, nada contra ninguém e nada contra oração, pelo contrário. Mas por que você não ora? Talvez porque no fundo, você tem consciência que você está tão longe de Deus, que você sabe que as suas comunicações com Ele estão enfraquecidas, por isso que você chama nós. Sim ou não? Esse é o problema da gente estar estagnado. E aí a nossa oração, de vez em quando, e o problema é que essa estagnação, nessa dependência emocional, gera em nós um desânimo constante. Hoje eu estou, hoje eu não estou. Hoje eu estou feliz, hoje eu não estou feliz. Hoje eu amo Jesus, amanhã eu não vou na igreja. Hoje eu amo a igreja, amanhã eu estou cansado. Inconstância. Porque nós somos gerados pelas emoções e não pela fé. Terceira, é uma vida sem frutos. Se você não tem tido frutos, Gálatas capítulo 5, não precisa abrir, mas Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, fala sobre os frutos do Espírito. Que o fruto aqui, nesse caso, são atitudes transformacionais que nós estamos vivendo. Por exemplo, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Gálatas capítulo 8, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Dizendo para mim e para você que quando nós estamos perto de Deus, não estamos estagnados, a gente começa a mostrar isso. Por exemplo, paciência, por exemplo, cuidado com os outros, alegria e esses outros frutos que são relatados. E inclusive, esses frutos das quais a nossa estagnação mostra, os outros do nosso lado não percebem, não enxergam.
Talvez aqui vai uma pergunta para você fazer para o seu cônjuge. Você acha que eu estou mais evoluído espiritualmente? Seja honesto. Tem coragem de ouvir a resposta? Você evoluiu? Pergunta para o seu esposo, para o seu esposo, para o seu namorado. Vou melhorar, pergunta para o teu filho. Filhão, você acha que o papai melhorou? Depois começou a frequentar uma igreja, a ler a palavra, a olhar para a Sagrada Escritura. Você acha que o papai está melhor? Chama-se frutos. Quarto, frieza espiritual. Aqui entra no problema onde a gente peca e acha que não é mais pecado. Isso quer dizer que você está estagnado. A gente faz coisas, a gente mente naturalmente, a gente briga, a gente ofende, a gente não está nem aí se ele está com Deus ou não está com Deus. A gente trata pecado como qualquer coisa. Como a dica que às vezes a gente falava antigamente. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então preguiça é pecado, certo? Aí nós ensinamos nossos filhos a falar, sabe o quê? Estou indisposto. Porque preguiça é pecado, mas indisposição não é. É só um estado que eu estou vivendo. Mudando o nome de pecado. Isso quer dizer que a gente está com a nossa frieza espiritual cada vez mais profunda. E sensibilidade espiritual também, onde a gente não consegue ouvir. E por último, relacionamentos. Quando nós estamos estagnados na vida espiritual, não evoluímos, os nossos relacionamentos são cheios de mágoa, cheios de rancor, cheios de palavras duras. Falta perdão, falta carinho, falta cuidado, falta abrir mão daquilo que eu quero para aquilo que tem que acontecer. Os nossos relacionamentos sofrem com isso. Por quê? Porque quanto menos eu evoluo, mais egoísta eu me torno. Por isso que o retroceder, parar, não crescer, gera vários problemas para mim e sua vida. E diante desses elementos que nós colocamos aqui, você conseguiu avaliar se você está regredindo ou você está estagnado? E aqui eu quero deixar para você, ó, o perigo de você não evoluir. Primeiro perigo que você tem quando você não evolui: distanciamento de Deus. Porque é natural a gente se afastar quando a gente não cresce. O povo estava estagnado, e o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz exatamente isso: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O próprio povo estava sofrendo, sentia que Deus estava ausente, porque eles não evoluíram a partir da busca e do conhecimento com Deus. E quando a gente não evolui, o nosso coração começa a se endurecer, e porque o coração começa a se endurecer, nós começamos a perder a intimidade com Deus. E infelizmente, é um dos riscos que você corre se você não evoluir, é a distância de Deus. E aqui há um problema. Eu gosto de usar a ilustração disso como uma quadra, né? Por exemplo, se aqui fosse uma quadra, e Deus está aqui, eu estou aqui com Deus. E quando eu não evoluo, eu retrocedo, então eu vou me distanciando de Deus naturalmente. Eu uso sempre algumas desculpas, né? Não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Tá não, irmão. Quem está bem com Deus quer estar bem com quem é de Deus, irmão. Tem jeito não. Ah, eu sou corintiano, mas torço para o Palmeiras. Isso você se escandaliza, né? Mas ele dizer que ele está ótimo com Deus, mas não está junto com nós, ou não quer igreja nenhuma, não te escandaliza? Mas a gente vai fazendo isso, saindo de perto de Deus, saindo de perto de Deus, saindo de perto de Deus, e Deus ali, aí você fala, Senhor, opa, está ali. Aí o distanciamento de Deus vai provocando isso, ó. Senhor. Nem tua voz chega mais lá. Aí você acha, mas Deus está tão longe. A grandeza, o tamanho, a proximidade de Deus não dependem só dele, depende de mim e de você. Por isso que o fato de eu e você não evoluirmos, nós começamos a sentir o distanciamento de Deus. Parece que você está sozinho. Está naqueles dias onde você fala assim, poxa, eu oro e Deus não me fala. Parece que eu não consigo ouvir Deus. Talvez você precise olhar para a sua evolução. Porque talvez você está querendo ouvir Deus como uma criança, e Ele está esperando você se tornar um jovem. Ou você está querendo ouvir Deus como um recém-nascido, chorando, e Ele está querendo conversar com você sobre o que é a vida.
Segundo problema, perigo de você não evoluir, ficar vulnerável às tentações e ao pecado. E aqui vai uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, que às vezes a gente vive pecando, e inclusive se relaciona com pecado de estimação. Ou seja, a gente gosta, a gente faz, como eu falei anteriormente, a gente mente naturalmente e nem fica mais vermelho. Quer dizer que você acostumou. E isso é por quê? Por causa da vulnerabilidade às tentações e o pecado. E quando a tentação vem, você não consegue mais resisti-la. Você não consegue fugir dela. Você não consegue escapar dela. E a palavra de Deus, Paulo vai dizer isso bem claro, que a tentação vem, mas ela não é maior do que nós podemos suportar. E mais, Deus vai dar o escape para mim e para você a despeito dessa tentação. Mas o que está acontecendo com a gente? Estamos caindo no mesmo problema, no mesmo pecado, na mesma forma. Por quê? Porque isso é sintoma de que nós não estamos evoluindo na nossa vida espiritual. Terceiro risco que você corre: dificuldade de vencer batalhas espirituais. Sabe o que é isso, irmão? Sabe aquelas lutas que você tem diariamente? Sabe aquelas lutas que você tem quando você acorda no trabalho, em casa, ou qualquer outro lugar? Fala, Jesus, não me dá força, senão eu machuco alguém aqui. Sabe essas batalhas que a gente tem? Quando você está distante de Deus, você tem dificuldade de vencê-las. Você se torna presa fácil para o inimigo. Até porque Paulo vai dizer isso para nós em Efésios, que a gente precisa se fortalecer da armadura de Deus, para a gente enfrentar essas batalhas espirituais que o inimigo está traçando e fazendo contra nós, e a gente se rende a isso, achando que é contra a carne, ou contra sangue, ou contra pessoas, e a tua briga não é contra o teu esposo, a tua esposa, a tua briga é porque você não evolui espiritualmente, o teu problema é com Deus, não é contra o seu marido, ou contra a sua esposa, ou contra o seu filho, ou contra o seu patrão. Por isso que a gente vive essas dificuldades, e eu vejo muitos cristãos cheios de dificuldade na vida diária. Diferentes talvez, aqui eu quero dar testemunho de duas pessoas. Dona Cleide, ela não está aqui hoje, né? Ela não veio, Cleidinha. Ela mandou mensagem para mim essa semana: pastor, estou no hospital fazer cirurgia. Parece que ela está num parque de diversão. Como assim, Dona Cleide? Alguém já recebeu mensagem da Dona Cleide aqui? É assim, né? Estou aqui, pastor. Se der certo também, se não der certo também, pastor. Deus está comigo, Jesus está aqui. Gente, isso é gente evoluída. Isso é gente que transcende as circunstâncias da vida, e quando as batalhas espirituais aparecem, ela lida em paz. Diferente de outros, às vezes, não sei se é o seu caso, que às vezes qualquer problema que tem já fica bravo, já fica insuportável, já fica louco, já fica assim, meu Deus, já perde a boa. Dá um exemplo aqui que esses dias uma pessoa estava comigo, não vou dizer o nome dessa, da outra eu digo. Saiu uma coisa do prumo, gente, mas pensa no mau humor que o trem ficou. Eu falei, por causa disso, já perdeu o humor? Imagina se levar a vida um pouco mais problemática, você vai ficar louco, tio. Por quê? Não é evoluído, irmão. Espiritualmente está aqui, ó, anãozinho espiritual. Quarto, perda da identidade em Cristo e de propósito. Sabe por quê? Porque conforme nós vamos vivendo em Cristo, nós vamos nos parecendo com Cristo, e Cristo vai se revelando em nós. Conforme eu vou retrocedendo e não evoluindo, a gente vai perdendo a nossa pequena, minúscula identidade de Jesus. E aí quando eu vou dar testemunho lá fora, eu dou testemunho sem propósito, sem testificar quem Cristo é. O que as pessoas falam? Quando eu faço alguma coisa comigo e com você, aí você diz, eu sou cristão, ele vai dizer, você? Duvido, você é cristão? Não, conta outra. Perdeu a identidade. Ó, evoluindo? Que nada, decaindo. Porque nem os seus, nem as pessoas perto de você acreditam no que você está falando. Isso quer dizer que no dia a dia, a gente perdeu a ideia de que nós somos nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, e é aquilo que Paulo vai falar para a gente em Romanos 12, para a gente não se amoldar ao mundo, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para evoluir espiritualmente, mas a gente tem tempo para um monte de coisa.
e a gente não sabe por que a gente não está evoluindo espiritualmente, mas está retrocedendo espiritualmente. E por último, mas não menos importante, nós corremos o risco de ser cortado, ficar na estagnação. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 2, por favor. João capítulo 15, versículo 2. Olha o que Jesus diz para nós. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Porque todo aquele que der fruto, para que dele dê mais ainda. Ou seja, se você está nele, mas não evolui, ele corta. Você perderia tempo com quem não está nem aí? E você acha que Deus perderia? Olha o que diz ainda Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 7, por favor, Gui. Lucas 13, versículo 7, olha o que diz o texto. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta. Ela está ocupando essa terra. Quanto tempo você está enrolando Deus para evoluir? Quanto tempo você está dizendo, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia. Amanhã eu vou começar na academia. Até academia, irmão, não tem problema você não ir. Não vou cuidar da tua saúde física. Apesar que você deveria ir. Apesar que você deveria se cuidar. Como o Elson não está aqui, não veio hoje. Ele foi estar treinando com a gente, judiei dele esses dias, né, Marco? Marco, você está bem? Estamos bem, né? Judiamos do Elson. Aí ele foi fazendo os exames, pastor, fiz o exame de sangue, os negócios só, estou bem. Irmão, cuidar da saúde é mais barato que cuidar da doença. É muito mais barato. Só que se você não quiser cuidar da sua saúde, não tem problema. Mas cuidar da sua vida espiritual, é esse o problema, não é mais comigo, não é com a igreja. O pastor não vai deixar eu entrar na igreja porque eu não li a Bíblia essa semana. Irmão, não faço ideia se você leu ou se não leu. Eu vou pregar do mesmo jeito. Nós vamos reunir do mesmo jeito. Quem perde com isso, é você. Isso porque capítulo 3 de Apocalipse, versículo número 13, versículo 15, por favor, olha o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, versículo 15. Eu conheço as obras de vocês, e sei que vocês não são frio nem quente. Gostaria que fosse ou frio ou quente, ou seja, você é o que tem que ser, mas vocês não são frio nem quente. O que diz o versículo 16? Olha lá. Assim porque você é morno, nem frio nem quente, é morno, no meio do caminho, estagnado, não... Estou quase vomitando vocês. Porque o quente, Deus fala, esse é o cara que está comigo. Essa é a mulher. O frio, opa, isso aqui não está, precisa encontrá-la ainda, porque ele precisa encontrar com Jesus para ele se aquecer. Mas o morno é aquele que acha e está ali. O que ele provoca em Deus? Ânsia. Estou com vontade de vomitar vocês da minha boca. Sabe quem que são os mornos? Os que não evoluem. Os que ficam travados. Os que acham que estão apavorando, mas não estão. Por isso eu quero concluir dando algumas dicas para você. Pastor, então, beleza, não estou bem. Tá bom, entendi. Preciso evoluir, é verdade. Como fazer isso? Deixa eu te ajudar com algumas dicas bíblicas e claras para nós aqui. Primeiro, reconheça a sua condição. Reconheça o estado que você está. Olhe para o espelho e seja honesto e se autoavalie dizendo, onde eu estou? Porque eu garanto para você que você lê a Bíblia menos do que você deveria, sim ou não? Você ora menos do que você deveria. Você congrega menos do que você deveria. Você é menos santo do que você deveria. Por isso que a autoavaliação, Lamentações, capítulo 3, versículo 40, Lamentações de Jeremias, por favor, Gui, vai nos ajudar a entender isso. E olha o que diz esse texto. Examinemos-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos. Dá uma avaliada nisso que nós colocamos aqui. Olha o seu jeito, olha a sua tratativa, olha como está a sua Bíblia, olha se ela está sendo lida, olha se ela está riscada, olha para os seus caminhos, olha para ver se você tem um lugar no seu quarto, na sua sala, um lugar de oração. Se não tem nada disso, dá uma olhada, põe à prova, e aí depois você volta para Deus e reconhece e diz, Senhor, eu sou tão pequeno, tão falho, me ajuda a evoluir. Mas se não houver da nossa parte um reconhecimento da nossa condição, nós nunca vamos fazer isso.
Eu me recordo de Pedro, quando Jesus chegou para Pedro e perguntou para Pedro, depois da ressurreição: Pedro, tu me amas? A resposta original de Pedro em hebraico, em grego quer dizer Senhor, tu sabes que eu só gosto do Senhor. Você que lê esse texto, lá no finalzinho de João, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me agapau? Usando a palavra amor de Deus. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu só te filéu, te gosto. Jesus não brigou com ele quando ele foi honesto, pelo contrário, ele falou: é assim que eu preciso, por isso apacenta as minhas ovelhas. O que falta para nós às vezes é reconhecimento da nossa pequenez. Segundo passo que eu oriento você a dar: além da palavra, de reconhecer a sua condição, é reacender a chama da fé no teu coração. Mas o reacender a chama tem a ver com tua atitude, tem a ver com postura, tem a ver com você olhar para aquela condição e não chegar e se prostrar, como alguns de vocês às vezes fazem, que nunca ouviu falar isso, mas por favor, pare de fazer isso. Ajoelhar e falar: Senhor, me dê vontade de orar, Senhor, me dê vontade de ler a Bíblia. Não vai vir, gente. Não vai vir um derramar do céu e: nossa, preciso de Bíblia, ai, preciso orar. Não vai vir não, irmão. Deus já mandou nós fazer. O que falta a nós é obedecer. Então não tem que ficar: Senhor, eu não tenho vontade de ler, me ajuda. Ele vai olhar para você: você lê tanta coisa na internet, né? Você lê tantos vídeos, você assiste tantos vídeos, você para tempo com tanta coisa no Instagram, TikTok, não sei o que lá mais. E aí você vem dizer que você não tem vontade de ler. E claro que você não tem, irmão. Você está tão longe de Deus que você acha que a Bíblia vai ser atrativo para você. Não vai, meu irmão. Por isso que aqui, reconheça as suas condições, mas para reacender a chama, você precisa ter atitude. Não é orar para Deus te dar vontade, é você começar a falar: eu entendi que eu preciso, se eu não evoluir eu vou retroceder, eu estou problemático em minha vida espiritual, no meu casamento, em várias áreas, então eu preciso tomar uma atitude. Toma vergonha na cara, meu irmão. Simples. Porque senão, meu querido, a gente vai continuar com as mesmas práticas e com os mesmos resultados e achando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele é, mas só com você que não está acontecendo, porque Jeremias capítulo 33, versículo 3, olha o que diz o texto. Olha o que Deus diz para nós: clama a mim e eu responderei. Deus quer ser achado. E direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Ou seja, o próprio Deus está disposto a relacionar, a aquecer a minha e a sua fé. Mas falta o quê? A gente clamar, a gente buscar. Tem atitude, irmão. E eu estava dizendo essa semana com a minha esposa em casa sobre isso. Se você tem dificuldade com essas coisas, então faz o seguinte: deixa uma Bíblia aberta perto de onde você fica mais vezes na sua casa, para olhar para ela e lembrar: opa, ler a Bíblia. Agora você esconde, guarda tudo. Como é que você vai lembrar, meu irmão? Então deixa uma Bíblia lá no seu playlist de música. Coloca uma música cristã lá para você ouvir. Nada que você ouvir o que você quiser, mas coloca uma lá. Tem alguma coisa? Conversa com gente de Deus. Vai andar a algum lugar? Faça isso. Por quê? Porque esses elementos vão te ajudar a tomar convicções e ter atitudes de disciplina para você colocar chama na sua fé. Agora não funciona, sinto em te frustrar, mas não funciona ficar orando, pedindo para Deus te dar força ou te dar vontade de orar, que isso não vai acontecer. Nunca aconteceu e não vai acontecer agora. Ele já te deu a Bíblia, permitiu traduzir na tua língua, te deu em letras grandes para você não precisar nem usar óculos, te deu no celular para você estar em qualquer lugar. Agora falta a gente ter uma atitude. Terceira, que eu quero que você guarde: como evoluir? Vive em comunhão com outros irmãos cristãos. Isso é muito importante, meus irmãos. A própria palavra, Hebreus vai dizer para nós que não deixemos de congregar, até porque congregar ou estar junto com os irmãos é como uma brasa. Se você tira a brasa do meio do braseiro, ela vai se esfriar, ela vai apagar. Por quê? Porque ela não está vivendo ali. Porque esse ajuntamento é para inspirar a gente.
A igreja é para fazer isso, para você ser inspirado pelo irmão, o testemunho do irmão, a vida do irmão, ouvir o testemunho da Cleide, ouvir o testemunho de outros irmãos, da Michele, do Tiago, de irmãos da nossa igreja que vão conversando com a gente e vai ouvindo, você vai falando, nossa, que inspiração. Mas fale com gente que ouve Deus. Não dê ouvido para qualquer pessoa, meu irmão. Ouça gente que tem vida com Deus, vida de oração, que lê a palavra. Mas a igreja é importante porque Provérbios capítulo 27, versículo 17, por favor, Gui, olha o que ele diz sobre nós na igreja. Provérbios 27, 17. Como um ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Uma tradução para nós, como o ferro afia o ferro, assim é nós tudo junto na igreja. Sabe o que é isso? É você olhar para o irmãozinho do lado e falar, nossa, aquele irmãozinho é chato, né? É, mas é para polir você. Nosso pastor é xarope, né? É, irmão, eu estou testando a sua paciência. Deus está colocando circunstâncias para responder a tua oração. Você não pediu para Deus, Senhor, me dê paciência? Então Ele coloca um monte de coisa para testar você. Senhor, me dê força. Ele coloca um monte de problema para você ficar mais forte. Senhor, me dê mais fé. Ele coloca circunstâncias para provar a sua fé. É tudo resposta que Deus está dando para a gente. Quarta dica que eu lhe dou e penúltima. Assuma um compromisso como servo de uma igreja. No nosso caso, servo o que mais? Conversava com o Baruch, quando a gente foi levar lá para ele tomar um banho no hotel, conversar com ele, ele chegou, viu, que negócio de servo o que mais tal, e eu gosto de explicar aquilo lá tudo, da camiseta, todo mundo com servo, aquele quesão mais, né, aquela loucura toda, e ele perguntando, ele ficou maravilhado, falou, cara, que sensacional. Aí ele falou, mas isso tem funcionado? Eu falei, na nossa igreja, graças a Deus, tem funcionado muito bem. Claro que temos dinâmica, temos dificuldades, temos que estar sempre ali trabalhando, mas é algo que a igreja precisa fazer e entender, porque assumir um compromisso como servo que é mais, faz a gente evoluir como pessoa, porque você tem responsabilidade na igreja, você tem responsabilidade com o seu liderado, você tem responsabilidade como liderança, você tem responsabilidade de ler algumas coisas, então aquilo vai te fazendo, te forjando a ser uma pessoa melhor, por isso se envolver diretamente com uma igreja, ou nos elementos da igreja, nos ajuda a evoluir. Ao mesmo tempo que ficar só sentado e não se envolver, pode ser um sério risco para você não evoluir, meu irmão. E eu costumo dizer, o Michael está aqui com a Elaine junto, que a gente foi tomar um açaí essa semana. Os melhores papos nossos são em volta de uma mesa, né? As nossas maiores lágrimas são em volta de uma mesa tomando açaí. E há outros aqui que eu converso. Ontem, inclusive, no aniversário do João, cadê o João? O João veio? O João não veio, tanto o João, mas o João não veio, né? Deve estar com o pé dolorido, veio hoje cedo, ou está algum ministério aí, comendo lá, conversando, que coisa boa, trocar ideia, conversar, sentar numa mesa, faz um churrasquinho, chama o pastor, sem açaí, sem azeitona, faz uma torta, troca uma ideia, vamos comer um pão da dona Els, que conversa, é nesses encontros informais, em volta da mesa, que as coisas se diluem. Por isso que muitas vezes você, irmão, você, irmã, não está evoluindo porque você não tem se envolvido tanto com a igreja. E aqui vai um testemunho de uma outra pessoa. Nós temos uma irmã da nossa igreja, que ela começou, acho que ela está aqui, Thalita, você está aqui? Não ia falar o nome dela, mas ela está lá fora, então é melhor ela ficar lá fora, depois ela ouve. A Thalita da nossa igreja, esposa do Keller, quando já estava aqui na igreja, quando eu cheguei, e eu conversando com a Thalita sobre esse envolvimento aqui, Mercado Solidário, chamei ela para fazer parte, chamei a Fê para fazer parte, a gente juntou tudo nós ali, pastor, como é que vai? Vamos aprender junto, irmão, vamos embora. E ela gostou do negócio, começou a trabalhar, já está o tempo todo, desde o início, como presidente da mesa diaconal, mexendo com o social da igreja, com a assistente social, mexendo ali, aprendendo ali, a igreja, ajudando a igreja, ferrando, né, como ferro afiando assim, a igreja ajustando, a igreja, pastor judiando e tal. Nossa, pastor, ela evoluiu, irmão. Em janeiro ela vai assumir a assistência social da cidade de Areópolis, foi convidado como cargo para assumir na cidade de Areópolis esse cargo. E onde ela aprendeu isso? Na igreja, irmão. Sendo afiada aqui, ó. Talvez você está perdendo alguns lugares maravilhosos, porque onde você poderia estar sendo forjado, que é a igreja, você não está junto. E por último, a palavra de Deus diz para nós, enchei-vos do Espírito, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. O último desafio que eu faço para você,
Encha-se do Espírito, porque a gente precisa só depender dele para viver e para evoluir. Sem o Espírito Santo a gente vai pela força do braço. Zacarias diz isso para nós, capítulo 4, versículo 6, não é por força e nem por violência. Olha o que diz Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Esta palavra veio, e não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquietai-vos. Não é pelo seu esforço. É quanto mais você deseja o Espírito Santo, se encher dele, mais você vai viver em evolução e evolução. Por isso eu quero concluir, dizendo para você algumas coisas elementares para você guardar. Primeiro, a seu respeito, tenha intenção de evoluir. Se você não tiver intenção de evoluir, você nunca vai. Se você não der o primeiro passo, se você não tiver uma postura, se você não olhar para si e ser inconformado com quem você é, não vai funcionar. Teve um presidente americano, não lembro o nome dele, para não errar aqui no nome. Ele disse que uma pessoa estava lá para conversar com ele, e aquela pessoa estava na sala, na antessala. A secretária chegou para ele e disse assim: ó, fulano está lá, quer conversar com você. Aí ele foi lá, olhou assim, abriu a porta, olhou e viu a cara do cidadão. Aí ele falou para a secretária assim: eu não vou atender, não gostei da cara dele. Aí ela, tentando corrigir o presidente, disse assim: mas como assim? Ele não tem culpa da cara que tem. Aí ele respondeu para ela: com 40 anos de idade que ele tem, ele com certeza tem responsabilidade da cara e de quem ele está se formando. Por isso, se você está evoluindo ou não, na idade que você está, você deveria ser mais do que você é, você não acha não? Você não poderia ser mais? Porque falta atitude em nós, intencionalidade, e a gente para. Segunda, sobre você no seu dia a dia, você com Deus, alimente-se. Todo crescimento, toda evolução depende de assimilação. Por isso que eu desafio você, pegue a palavra, oração, relacionamento com Deus, cresça, meu irmão. Caso contrário, você vai morrer de inanição, morrer de fome. Mas a palavra de Deus é o alimento que vai fortalecer e ajustar a gente, para a gente não viver mais em ananismo espiritual e nem analfabetismo espiritual. Fui dar uma entrevista essa semana num rádio, aqui na nossa cidade. Duas. A de segunda-feira eu fui dar, e o entrevistador, Eduardo, estava perguntando para mim: pastor, por que tem esses pastores que estão vendendo a fé? Charlatanismo. E vende não sei o que, a pau da arca de Noé, e que não sei o que lá, o que é isso? Eu respondi bem claro: sabe por que tem isso? A culpa é do pastor, está errado mesmo, tem que fazer isso não, pedir perdão lá no rádio para todo mundo, em nome dos pastores. Mas sabe por que tem isso? Porque tem do lado de lá quem compra, porque tem do lado de lá quem é ignorante, porque tem do lado de lá que pega e não assimila, não olha para a palavra e não vê esse alimento e fala: pô, isso aí não é de Deus, isso aí não está na Bíblia. Cadê o povo que vê a Bíblia? Cadê o povo que busca a Bíblia e que não assimila qualquer coisa? E por último, primeiro, intenção tem a ver contigo, alimento tem a ver com o que você ingere. E terceiro, exercício. Uma boa evolução tem a ver com intenção, alimentação e exercício. Pastor, e o que tem a ver com exercício na nossa vida? É o que você é depois que a gente sai daqui. Porque se você só vem para a igreja, enche-se de Deus, maravilha, e fica inchado lá, me permita usar aqui o tom, tá? Você fica um gordo espiritual, um obeso espiritual. Mas Jesus não quer isso para nós. Jesus quer que você venha, se alimente da palavra e saia daqui com um projeto de fazer exercício. Qual exercício? Viver aquilo que Jesus quer que você viva no seu trabalho, viver aquilo que você quer na sua casa, no seu relacionamento, em tudo que você viver. Esse é o exercício do cristianismo. É sair da igreja, mas a igreja não sair de nós. É sair da presença de Deus nesse lugar, mas saber que a presença de Deus está com a gente onde a gente for. É saber que tudo que eu faço, quer comais ou bebais, como diz Paulo aos Colossenses, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Hoje eu fiz o almoço em casa, e minha esposa brincando comigo, né? Ela estava limpando as coisas lá, cheguei lá, falei: deixa que eu faço, eu dou minha, pá. Liguei para o iFood, brincadeira, fiz isso não, fiz mesmo. Eu gosto de fazer um capelete, uns negocinhos, aquelas coisas meio já pronta, quase, sabe, mas tem um temperinho nosso, que detalhezinho assim, né? Que a Beth não está aí, se ela ia dar risada, ia falar para ela: cuida da sua vida. Então você fala para ela: cuida da sua vida, não é falar não só porque ela sabe cozinhar bem.
E aí eu fui fazer tal, e a minha esposa, a gente fica assim, eu fiz, aí a hora que eu fiz, eu exagerei um pouquinho na minha concepção, porque eu gosto muito de coisa temperada, né? Aí eu coloquei calabresa, que já é bem temperada, coloquei uns negócios bem temperados, tal, aquela coiseira toda. Aí a minha esposa me trouxe aqui, saí, aí eu falei para ela, brinquei com ela sobre a comida, né? Eu falei, de nada pelo alimento, né? Porque a gente brinca quando ela faz, eu também, né? Tá uma delícia a comida. Ela falou, eu sabia que você ia falar. Coisa de mulher, de homem, de casamento, né? Aí eu respondi para ela, falei, viu, mas alegria não é fazer para você. Você não fez para mim então? Não. Falei, não. Eu fiz para glorificar a Jesus primeiro. Por isso que eu dei o meu melhor naquela macarronada, naquele capelete lá que eu fiz para você. Você é o segundo plano. Agora, o jeito que você vai avaliar isso ou não, não vai alterar a minha alegria de fazer para glorificar a Deus. Porque você é o segundo plano no processo. Primeiro, tudo que eu faço é para glorificar a Deus. E depois eu faço para você. Porque se eu inverter isso, se eu fizer para ela, pode ser que eu esteja fazendo muito bem, mas não glorificando a Deus. Por isso, quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, glorifique a Deus. Quero finalizar e chamar o pessoal para vir aqui para a gente encerrar o nosso culto numa linda canção. Para você ouvir, refletir e agir. E a gente partir para o encerramento. Primeiro desafio que eu faço para você guardar e levar para casa. Faça uma autoavaliação. Você está evoluindo? Não se esqueça, o pai sempre quer ver o filho evoluindo. Deus tem expectativa a seu respeito. Você já está tanto tempo na igreja, tanto tempo lendo a Bíblia, tanto tempo orando, tanto tempo aqui, tanto tempo ali, mas continua com os mesmos procedimentos, mesmas posturas, com as mesmas ações. Está na hora de fazer uma autoavaliação. Segunda verdade, desafio que eu lhe faço. Ele nos convida a um avivamento espiritual. Olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, por favor, Gui. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18. Depois que ele falar que aquele povo lá estava morno, olha o que ele diz. Eu dou a vocês esse conselho que eu passo para nós aqui. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico de verdade. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. O que Jesus está sugerindo à igreja de Laodiceia e para nós nessa noite, é que Ele nos convida a ter um avivamento espiritual, mas ele só vai acontecer na coletividade, quando na individualidade você entender que precisa fazer isso. Quer ter uma casa aleluiada? Começa por você. Quer ter um trabalho diferenciado, cheio de Deus? Começa com você. Quer ter um espaço, seu comércio, qualquer lugar cheio de Deus? Começa com você. Se você não der o primeiro passo, nunca vai acontecer. E por último, deixe o estado que você está, porque quando você sai dele para evoluir, você experimenta coisas maravilhosas com Deus. Encerra o contexto de Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz esse texto. Aquele que é capaz, ou seja, nele não está limite, de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que há um problema. Onde está o limite se não está nele? Está onde? Segundo o poder que atua em nós. Se é poderzinho, é só isso que você tem de Deus, é só isso que Ele vai fazer com você. A proposta é evoluir e crescer. Se há grande poder, e aqui quando diz poder não é ação, é a ação dele sobre mim, e eu me enchendo dele, enchei-vos do Espírito, é esse poder. Se tem bastante, infinitamente mais. Ele é capaz de fazer, mas o limitador está em quem às vezes encontra em mim e você, gente que não evoluiu. Pergunto para você, para a gente cantar. Você que é um bom patrão, o seu funcionário chega para você e diz assim: patrão, dá uma melhorada aí, né?
Ó, 5 anos aqui, patrão. Você conversa com ele, fala tal. O primeiro quesito que você como patrão vai olhar é o quê? Se ele evoluiu ou não, não é verdade? Porque se ele continua sendo a mesma coisa, dando o mesmo trabalho, faltando do mesmo jeito, fazendo os trabalhos tudo errado, você vai falar para ele, viu, você não merece um bom salário. Não é assim? Então por que a gente com Deus, a gente quer as coisas maiores de Deus? Evoluir na vida a gente não quer, mas quer coisas grandes de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas há algo em mim e você que está limitando a ação de Deus, é a falta de evolução. Por isso que eu espero que nós como igreja, na coletividade, não só cresçamos, mas evoluamos. E a gente tem visto, na quarta-feira que a gente evoluiu, glória a Deus por isso, vidas sendo transformadas, qualidade. Mas e na individualidade, e você sozinho? Você como membro dessa igreja, ou você que é visitante que veio com a gente, você tem evoluído na sua vida como um todo, ou você só está aumentando dias de vida? Só está ficando velho? Deus não fez a gente para ficar velho. Deus nos criou para evoluirmos. Deus não fez a gente para ficar experiente. Deus fez a gente para evoluir. Finalizo com o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, para você guardar sempre esse texto. E nós vamos ficar em pé e vamos cantar uma última canção. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus. Vamos ficar em pé para a gente ler esse texto juntos? Vamos ler de novo? Quero convidar você, leia comigo, vamos lá. Sabemos que todas as coisas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então há algo que Deus está fazendo que contribui para o meu propósito. Qual propósito é esse, pastor? Versículo 29, onde está? Vamos lá, eu vou ler, depois vocês leem depois de mim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Por que Deus te escolheu? Para ser conforme a imagem do seu Filho. Evolução, ser parecido com Jesus. A fim de quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a ideia é o quê? O propósito da qual tudo está acontecendo é para que você se transforme cada vez mais parecido com Jesus. Evolução. Para que quando eles olharem um monte de gente, confundem. Aquele é o primogênito, aquela também é o filho, não é o primogênito? Não, aquele lá que é o primogênito. Não, aquele lá, tudo misturado, um monte de Jesusinho. Vamos ler esse texto? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Evolua, irmão. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana Independente de São Manuel. Precisamos evoluir sempre. Quero convidar você para